Beleza. E aí, Carlos? Bom dia, cara. Bom dia, Daniel. Você já pode pedir música, né? Porque Já posso quantas pedir vezes? música, estou aqui com a minha caneca oficialmente Ó, que da hora, cara. carregada aqui, ó. Ficou até mais bonito na caneca, hein? Porra, tá melhor, não tá não? Quando eu mostrei Ó, essa caneca aqui em casa, o pessoal disse, olha, tem alguma coisa errada, isso aí não é você não. Tá muito pô, bonito. tá bonito, cara. Não posso esquecer da Paula Zambotti, cara, que faz as caricaturas. Ela trabalha já junto com a gente, é nossa parça aqui há mais de 5 anos, mano. Ela manda muito Tá bem, muito bem. sensacional. Quando eu recebi aqui a caneca, eu, disse, eu nem uso, eu deixo ela ali com ciúme para não quebrar, deixo ela ali em cima. Eu disse, hoje eu vou usar, ocasião especial, minha canequinha aqui, ó. Pô, Como que é o nome bonito, da ó. artista que fez a caricatura? A Paula Zambotti, Pô, Paula, do Live sensacional. Caricaturas. Além de ser uma ótima caricaturista, me deixou bonita aqui. Então, É, parabéns. ela manda bem, né, cara? E aí, Carlos, você tá animado, cara? Cara, estou animadíssimo. Mais uma vez aí, obrigado pelo convite. Né? Acho que sempre muito legal estar aqui com vocês. Parabenizar aí você, a organização das Tabs e de todo mundo que organiza esse evento. Cara, sensacional. Por 540 pessoas, velho. Só no Estou Zoom, hein? até emocionado, assim. Como é que eu vou ser 540 pessoas ouvindo eu falar bobagem aqui? Então, Eu não tenho nem roupa para isso, cara. eu não tenho nem roupa para isso, né? Tá Ah, sensacional. eu roubei essa frase da minha querida esposa, cara. Ela vive falando isso, cara. Pois é, não tenho nem roupa para isso. Vou cantar uma música aqui, dar uma receita de miojo. Carlos, cara, eu quero que você aproveite ao máximo o evento. A galera, não se esqueça, todas as palestras que eu comentei, ao término delas, nos últimos 10 minutos, a gente tem um game, é o Kahoot. A gente vai deixar o link já para vocês instalarem o Kahoot nos seus celulares ou para vocês acessarem pelo navegador. O Carlos preparou para a gente um Kahoot muito bacana, eu já vi lá, e vai ser divertido. Eu volto aqui no final da palestra do Carlos, nos últimos 10 minutos, para poder rodar o Kahoot junto com ele. Beleza, Carlos? Então, meu Show de bola, amigo, show de bola. cara, o show é teu, mano. Eu tô saindo fora. Um grande abraço e boa sorte aí. Valeu. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado. Gente, bom dia a todas e todos aí. Deixa eu já compartilhar minha tela aqui, inclusive fazer uma menção honrosa ao meu amigo Daniel aqui, que no último evento me salvou aqui, porque a minha atualização do SO mudou aqui o servidor gráfico para o Wayland e por algum motivo ele quebrava o maldito do Zoom e, enfim, eu não conseguia apresentar e o Daniel fica passando slide, eu não sei se você lembra, Daniel, mas você ficava passando meus slides lá, Eu cara, lembro, eu que lembro. confusão, velho, mas no final das contas deu tudo certo. Deu, foi ótimo. Bom, pessoal, vocês veem minha tela aí? Confirma para mim, você só vir aqui abrir o chat para ver se a galera vai perguntar alguma coisa, maravilha, show de bola. Bom, então vamos lá, gente. Primeiro, um bom dia aí a todas e todos mais uma vez. Obrigado, Estado, obrigado, Daniel, obrigado a galera que organiza aí, né, o DevOps Experience. Eu estou sempre muito feliz aqui, sempre fico muito feliz aqui de estar em eventos da comunidade, né? Acho que a gente tem que ter essa oportunidade sempre de retribuir, né, com tanta gente que ajuda a gente. Então, eu particularmente gosto muito de estar em eventos assim, principalmente como ouvinte, certo? Mas hoje estou tendo o prazer aqui de estar compartilhando um pouco com vocês aqui sobre como implementar o SUS Rancher no Amazon EKS. Tá? A gente teve um papo da última vez falando sobre observabilidade com o Rancher, né, como que ele pode ajudar nesse sentido. E hoje a ideia é mostrar para vocês um pouco como que a gente pode implementar o Rancher no EKS. Né? A gente vai ter aqui uma visão geral e vou tentar dar dentro do limite do tempo aqui, tentar mostrar um pouco de como que é essa dinâmica na prática. Tá? Começando aí com as apresentações, primeiro agradecer muitíssimo o convite da Suzy, né, de estar aqui representando a Suzy, falando sobre o Rancher. Tá? Eu sou Carlos Diego, tenho minha vida inteira aí dedicada à computação, né? Trabalho na Valcam, que é uma empresa especialista em computação em nuvem, sou professor também universitário, estou cursando meu doutorado, sou embaixador da AWS aqui para a América Latina, sou pai de 2 filhos lindos e marido, né, dedicado,
tentando aí administrar esse tempo que está cada vez mais restrito, mas acho que tenho conseguido. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Deixo aqui meus contatos, tá? Meu site pessoal, blog, e-mail, rede social. Então, quem precisar aí, quem desejar entrar em contato depois, fiquem à vontade, vou estar à disposição e cheio de vontade de ajudar vocês aí nesse processo, tá? Bom, vamos lá. O que é que a gente vai falar hoje aqui, tá, gente? A gente vai fazer uma visão geral aqui do Rancher, tá? Acho que é sempre importante deixar todo mundo aí na mesma página do que se trata o SUSRancher e como que ele tem ajudado aí, né, toda essa prática de DevOps com muita abstração e com muita tecnologia. A gente vai falar sobre algumas arquiteturas de deploy do SUSRancher e aí a gente vai começar a falar sobre como que isso se conecta com a implementação dele na AWS. Quais são as ferramentas, quais são as tecnologias que a gente tem à disposição aqui para implementação do Rancher, especialmente na AWS, e como a gente fazer isso, tá? Como realizar essa implementação. Tive cuidado de deixar, né, nesse material uma série de links, né, referência, GitHub, para que vocês possam tocar o processo também aí né, nas casas de vocês, nos computadores de vocês, porque possivelmente o tempo aqui seria limitado para a gente fazer isso tudo, mas vamos sim passar por cada uma dessas etapas, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui nosso papo. Primeiro falando sobre viés, tá? Então, claramente, eu particularmente, eu acho que qualquer um de nós, né, que atua com DevOps deveria ter um viés, tá? Então, e que viés é esse, né? Nós podemos ter vários viés aí, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, mas vamos falar de DevOps aqui, que é o que importa hoje, é o que vocês vieram aqui ouvir e ver. Então, o viés ao qual me refiro, né, em qualquer arquitetura orientada, principalmente a arquiteturas distribuídas, é o viés da confiabilidade. A gente tem que pensar sempre como DevOps, como engenheiros de software, como arquitetos de solução, a gente tem que sempre pensar no viés de confiabilidade. E por que isso? A gente fala, eu sempre faço essa analogia com a aviação civil, tive medo de avião durante muito tempo, que coisa, né? Mas hoje, né, não deixo nem o avião subir, já começa a dormir ali na poltrona. Né? Mas quando a gente olha, por exemplo, para a aviação civil, a gente vê que da década de 70 para cá, estar dentro de um avião, possivelmente é até mais desconfortável hoje do que era no passado. Você voava ali na década de 70, 80, era um acontecimento, né? Você tinha ali jantar, né? Tinha bebida alcoólica, né? O pessoal fumava ali no avião, era quase uma festa, né? Só que hoje, quando a gente vai ali, os assentos cada vez mais apertados, né? As refeições já foram para o saco, aquele amendoinzinho ali que já tem aquele gostinho já não muito bom, né? Ou seja, é uma experiência que já não é a mesma que era no passado. Por outro lado, a gente evoluiu muito quando a gente fala de confiabilidade. Voar hoje só não é mais seguro do que andar de elevador, certo? É o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. Então, optou-se ali na engenharia civil, na engenharia aeronáutica, claramente por um viés, e o viés é a confiabilidade. Não é confortável, não necessariamente agradável, mas é, sem sombra de dúvida, seguro. Tá? Então, quando a gente fala sobre confiabilidade, quando a gente fala sobre DevOps, a gente conecta demais esses dois termos. É claro que existem vários outros requisitos que a gente precisa atender. A gente precisa atender requisitos de performance, a gente precisa atender requisitos de segurança, a gente precisa atender requisitos de operação, mas, sem sombra de dúvida, o requisito de confiabilidade é talvez o principal deles. E aí, um requisito para a confiabilidade, como diria o Dijkstra, é a simplicidade. É muito difícil ser confiável em um processo extremamente complexo. E não é por conta da complexidade apenas, é por conta das inúmeras possibilidades que aquela complexidade traz. Então, há quem diga, né, quando vocês veem aí, infelizmente, algum tipo de problema, fazendo de novo a referência à aviação civil, quando a gente vê algum acidente, alguma coisa, a gente normalmente ouve o quê? Foi a tempestade perfeita, né? Uma série de ocorrências tiveram que dar errado para que aquele problema acontecesse. Por quê? Porque é complexo, né? Quando você fala de voar, você fala de um processo extremamente complexo. Você fala do próprio ato de voar, você fala
como que está a condição climática, como que está a manutenção de diversos componentes dentro de um avião. E aí, quando a gente fala de uma arquitetura de software, e quem me conhece sabe, apesar de ser um profissional da computação em nuvem, sabe que eu nem gosto de usar esse termo, computação em nuvem. Para mim, a gente está falando de arquitetura de software nativa na nuvem. Tá? Então, no frigir dos ovos, tudo que a gente faz é arquitetura de software. E aí, nesse sentido, gente, a gente tem inúmeros componentes ali envolvidos para garantir a entrega confiável de uma aplicação. E aí, sem sombra de dúvida, a simplicidade ela é um pré-requisito essencial para viabilizar essa confiabilidade. E é essa simplicidade que a gente vai ver hoje aqui, como criar e como trazer essa simplicidade para um processo que é tão complexo. Afinal de contas, o Kubernetes é uma experiência, vamos dizer assim, interessante, né? Para não dar um adjetivo feio, né? No mínimo curioso o quão complexo é, diante de tanta evolução, manter uma arquitetura baseada em Kubernetes. A gente sabe disso. Então, o que a gente quer trazer aqui é a adição de simplicidade para esse processo, tá? E aí, só para fechar esse conceito, né, de como que conecta DevOps com confiabilidade, por que isso está relacionado aqui com o nosso tema, né, a gente fala, né, o Google trouxe esse conceito, né, de que engenharia de confiabilidade de sistemas é o que você obtém quando trata operações como se fosse um problema de software. Então, quando eu cito que computação em nuvem, no fundo, é arquitetura de software, é que, de fato, a gente está tratando de uma série de componentes distribuídos que operam em conjunto para um fim específico. Então, nesse sentido, DevOps e engenharia de confiabilidade se confundem intrinsecamente. Engenharia de confiabilidade é uma disciplina que já existia em outras engenharias antes e que nós agora, engenheiras e engenheiros de software, estamos começando a implementar isso de uma forma mais, digamos assim, mais profunda. Né? Temos sistemas cada vez mais amplos, entregando, né, cada vez mais valor para um grupo cada vez maior de pessoas. Né? Temos plataformas com bilhões de usuários. Então, imagina a complexidade que se tem, né, associada a essa arquitetura. Tá? Então, a gente concorda aqui que o requisito mais importante para qualquer sistema é, de fato, a sua confiabilidade. Então, essa confiabilidade, gente, ela traz um ganho que não fica apenas restrito ao usuário. Né? Quando você tem uma operação orientada à confiabilidade, de forma que você consiga ter uma operação íntegra, você incentiva isso, trazendo agilidade para os desenvolvedores, e vocês vão ver como essa casadinha aí entre Rancher e EKS trazem agilidade para os desenvolvedores, como também traz estabilidade para os operadores. Né? Então, e principalmente quando esses papéis se confundem, né? Quando a gente tem aí o nosso DevOps, né? Ou seja, quando nós somos responsáveis pelas duas funções, pela função de desenvolvimento e pela função de operação. Então, a confiabilidade, ela incentiva isso, porque ela traz essa agilidade, porque, invariavelmente, quando você torna algo mais simples, como dizia o Digit ali, você consegue ser mais ágil, porque aquele processo é mais simples, e, por consequência, aquela simplicidade traz uma maior estabilidade. Tá? Então, é um ciclo virtuoso que se cria. E aí eu brinco que, na ciência da computação, existem 3 leis fundamentais. Né? A computação é baseada majoritariamente em estruturas condicionais, ifs. Né? E, em segundo nível, abstração e trade-off. Tudo que a gente constrói em computação, a gente vai abstraindo. Sempre que a gente tem alguma complexidade, a gente abstrai. Hoje vocês vão ver talvez a nata da abstração aqui, né, com essas duas tecnologias. E trade-off, porque invariavelmente a gente vai precisar aproximar. É uma ciência de aproximação. Então a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer o melhor possível com os recursos que a gente tem. Existe implementação ideal, Diego? Não existe. Existe a possível com os recursos que a gente tem. Tá? Então, aqui ao longo da nossa apresentação, vocês vão ver a gente tomar algumas decisões que não necessariamente vão ser as melhores para um tema, mas vão ser para outras. Então, tudo vai depender de qual que é o seu foco, qual que é o seu viés, e o nosso aqui hoje é a confiabilidade. Beleza? Joia. Então, feita essa rápida introdução aqui das motivações, né, que levam a gente a ter a implementação de uma arquitetura com o Rancher e com o EKS, vamos começar falando um pouco sobre o Rancher. Né? Para quem não conhece, para quem conhece, talvez seja
já comum aqui, mas o Rancher ele foi desenvolvido inicialmente pela Rancher Labs, né, que hoje faz parte da SUSE, né, um produto que foi desenvolvido com o propósito de facilitar o manejo de operações baseadas em Kubernetes. Né? Então, existe uma complexidade gigantesca associada ao manejo e administração de arquiteturas baseadas em Kubernetes, e o Rancher traz uma série de tecnologias que facilitam esse processo e tornam ele mais simples e tornam ele, principalmente, mais confiável. Tá? Por outro lado, não há absolutamente subscrição, né? Ou seja, o Rancher não sobrescreve nenhuma função do Kubernetes. A gente vai ver isso já já. Ele basicamente consome, né, a própria tecnologia que o Kubernetes oferece, no caso dos API Servers, para entregar abstração. A gente falou há pouco sobre abstração. No fundo, o que o Rancher entrega é um grande conjunto de abstrações para facilitar o nosso dia a dia ali na administração de cargas de trabalho baseadas em Kubernetes. E aí, quando a gente olha para o portfólio do Rancher, a gente vê uma série de soluções, uma série de tecnologias, né, falando rapidamente sobre cada uma delas. A gente tem o Rancher Management, que é o que a gente vai falar hoje, tá, que basicamente apoia e suporta a administração de clusters Kubernetes. Tá? Então, a gente vai falar sobre ele, é o nosso tema de hoje. Né? A gente tem o serviço do Hosted Rancher, né, que é um serviço também faz parte aí do nosso portfólio, é um serviço complementar, né, uma entrega do Rancher como serviço. Tá? A gente tem o RKE, que é uma distribuição Kubernetes certificada pela Cloud Native Foundation. Tá? Então, vocês podem implementar o RKE como a base, né, a estrutura base de vocês de Kubernetes, como vocês podem também utilizar alguma outra tecnologia, eu vou falar disso na sequência. A gente tem o K3S, que é uma distribuição lightweight do Kubernetes, né, muito utilizada para a implementação de IoT, né, mas também utilizada dentro dos ambientes de desenvolvimento. Então, é muito bom o uso do K3S para facilitar contextos de desenvolvimento local, né, onde você precisa de um contexto Kubernetes, mas você não necessariamente tem, digamos assim, aquele aparato de infraestrutura tão amplo que forneça esses recursos para você. E com o K3S você consegue ter a mesma experiência, né, a mesma arquitetura e conseguir implementar, né, Kubernetes num ambiente com recursos mais limitados. Tá? E a gente tem o Longhorn, que é hoje né, a tecnologia de storage para Kubernetes, também desenvolvida pela Rancher Labs e hoje parte aí dos projetos do Cloud Native Foundation. Tá? Então, é um portfólio amplo de tecnologias, existem outras tecnologias que estão sendo adicionadas aí pela SUSE no seu portfólio, né? Sugiro que vocês acompanhem essa evolução. Mas hoje nós vamos focar aqui especificamente no Rancher Management, né? Que aí, como eu falei, entrega muita abstração. Né? Quando a gente olha para o landscape do Rancher Management, a gente fala de uma série de disciplinas que são cobertas por ele, né? Desde da própria gestão dos clusters, tá? Como também há várias outras disciplinas que, invariavelmente, em um contexto nativo, você tem uma complexidade muito grande de administrar. Então, quando a gente fala, por exemplo, de catálogo de aplicações com o Helm, né? Você já tem isso nativamente implementado pelo Rancher. Né? Toda a parte de monitoramento, foi o tema no nosso último papo, né? Monitoramento e observabilidade, né? A casadinha aí, Prometheus e Grafana sendo implementado nativamente ali como sidecar de qualquer workload dentro do Rancher. Né? Você tem toda a parte de Service Mesh também nativa com o Istio, né? Além de várias outras disciplinas que são cobertas ali, por exemplo, na parte de segurança e autenticação, né? Com suporte a Active Directory, a SAML, né? Toda a parte de gestão de acesso, autenticação e autorização do caso coberto, autorização especificamente com toda a parte de Policy Enforcement, com gestão centralizada de log, auditoria, enfim, vocês têm o uso de RBAC, então vocês têm uma série de disciplinas que invariavelmente são administradas de forma isolada dentro de um contexto Kubernetes, que normalmente elas são condensadas e encapsuladas dentro de uma única plataforma. E aí, a benesse disso é que você consegue manejar qualquer estrutura, claro, que seja aderente, né, que seja certificada pela Cloud Native Foundation, você consegue instanciar dentro do Rancher. Então, se você tem o seu cluster local, que pode ser no RKE ou pode ser em alguma outra distribuição Kubernetes, se você tem algum contexto abstrato de Kubernetes baseado em serviço como EKS, AKS ou GKE,
né, qualquer tecnologia Kubernetes em clouds públicas, vocês conseguem ingressar isso dentro de uma estrutura centralizada do Rancher. A gente vai ver rapidinho aqui, mostrar para vocês como vocês podem fazer isso. Tá? Então, você consegue fazer com que o Rancher seja a porta de entrada, digamos assim, né, a estrutura centralizada de toda a tua administração Kubernetes. Tá? Legal. Bom, dito isso, como a gente implementa o Rancher, né? Se a gente for no material oficial da SUSE, vocês vão encontrar diversas formas de fazer deploy do Rancher. Tá? Quando a gente fala da AWS, toda e qualquer arquitetura, né, seja ela da própria AWS, ou seja de algum fabricante, ela normalmente tem o que a gente chama de arquitetura de referência. Tá? Essas arquiteturas de referência, gente, elas são guias de boas práticas que, veja, não são necessariamente elas não são obrigatórias, mas elas são extremamente recomendadas. Tá? Eu diria que para ambientes em produção, elas são a única forma de ser feita. Aí você fala, pô, Diego, a única forma quer dizer que eu não posso fazer um meia solo ali, não. Veja, poder fazer, você até pode, né? Mas você deveria fazer, principalmente olhando para aquela perspectiva que a gente falou lá no início do nosso papo sobre confiabilidade, possivelmente não. Tá? Então, olhando sobre a arquitetura geral do Kubernetes, né, falando sobre a abstração especificamente, eu não vou, obviamente, discorrer aqui sobre o que é o Kubernetes, né, seria talvez muito introdutório, mas quando a gente olha o landscape do que é a arquitetura do Kubernetes, a gente vê ali uma série de componentes que a gente está muito acostumado a ver, né, e que são parte do porquê do Kubernetes ser tão bem sucedido. A primeira característica que a gente observa no Kubernetes é o viés da confiabilidade. Ele foi construído de forma a que esses diversos componentes de computação fossem distribuídos de forma a garantir e permitir que eu tivesse o máximo de resiliência possível em cada um desses componentes. E aí existe um carinha aí no topo dessa pirâmide, que é o API Server. Nele, você cria-se ali um cinturão de features e funcionalidades, né, traduzindo aí do inglês aí, você tem um cinturão de funcionalidades que são disponibilizadas para qualquer interface externa acessar. Então, na prática, eu tenho ali uma série de funções, né, que são entregues, são disponibilizadas para o meu usuário utilizar. Normalmente via CLI. Se a gente está falando de uma arquitetura Kubernetes self-hosted, né, nativa, você está basicamente fazendo um manejo via CLI. Tá? E o que esse API Server entrega? Ele entrega justamente a habilitação de todo esse back-end que está disponibilizado ali para vocês. E aí, basicamente, a gente divide esse cara em dois grupos, né? A gente tem o nosso grupo lá principal, que é o Control Plane, que são os nossos clusters, de fato, e a gente tem os nossos node groups, os nossos workers ali, que estão basicamente executando as nossas cargas de trabalho, os nossos deployments, os nossos services. Tá? Então, quando a gente olha para o back-end do Kubernetes, a gente olha toda essa comunicação sendo intermediada e sendo entregue para um front-end, que no nosso caso comumente é um CLI, pelo API Server. E aí, obviamente, quando você olha aqui para a nossa arquitetura, né, cada um desses componentes são independentes. Né? O fato de eu perder aqui, por exemplo, eventualmente, o meu control plane não inviabiliza que a minha operação continue rodando. Certamente você não vai conseguir fazer gestão sobre esse ambiente, mas você continua rodando. Então, essa independência aqui de cada um dos componentes do Kubernetes é justamente mirando nessa confiabilidade. E aí, um dos pontos que traz um grande overhead aí de gestão é justamente esse cara. O control plane, ele é talvez a parte mais complexa de administração dentro de um contexto Kubernetes. E dentro desse overhead, né, quando a gente olha a pilha aqui da arquitetura do Rancher, a gente tem justamente, né, se a gente falar do Kubernetes, né, dentro dessa arquitetura que a gente viu aqui, a gente iria até essa base da pilha aqui. E aí o Rancher, ele entra justamente aproveitando essa benesse que a arquitetura do Kubernetes traz para a gente, entregando um API Server, que uma série de funcionalidades foram implementadas em cima do API Server de forma a abstrair e simplificar para mim essas tarefas administrativas, essas operações, essas features que normalmente a gente teria tendo que ser implementada de forma manual, vamos dizer assim.
tá? Então, quando a gente olha para a arquitetura do Rancher, basicamente ele tem 3 macrocomponentes ali, né? Você, obviamente, a substituição do CLI ali tradicional que você utilizava por um front-end amigável, né? Que vocês vão ver na sequência, né? Esse cliente sendo autenticado em um proxy, né? Que basicamente consome o API Server do control plane ou dos control planes que você está querendo gerenciar. Então, se você tem um ou N clusters Kubernetes, você vai ter esses N API servers sendo disponibilizados e sendo conectados a essa arquitetura do Rancher. Ou seja, existe uma independência entre os dois. Tá? O Rancher ele não traz nenhum tipo de dependência relacionada aos clusters que ele administra ou que ele faz interface com. Né? Então, eu nem gosto de termo administra, né? Porque, no fundo, ele não administra nada, ele faz interface com. Né? Você concede acesso. Tem um proxy de autenticação ali que basicamente faz esse... Opa, deu uma travada aí, né? Voltou. Beleza. Show, show. Vão avisando aí, pessoal. Estou monitorando aqui. Aquelas variações na internet padrão. Então, como eu estava falando, a gente tem o proxy de autenticação, que basicamente faz esse manejo, né, de comunicação com os clusters. A gente tem o servidor de API, que aí vai também conversar com o API server de cada um dos clusters que estão embaixo dessa estrutura. E a gente tem 2 componentes aí que são parte do back-end da nossa... Fecha o torrent, boa, Luiz. Que faz parte da nossa arquitetura, o banco de dados, que basicamente vai persistir ali informações relacionadas aos clusters que estão sendo gerenciados e os próprios controladores do cluster, que aí é o back-end, de fato, do Rancher. Tá? Bom, como que isso conecta com a AWS? Então, entendemos aqui que o Rancher simplifica todo esse processo de administração de N clusters Kubernetes, que não necessariamente precisam ser da mesma tecnologia, desde que sejam certificadas pela Cloud Native Foundation. Né? Como que eu faço essa implementação dentro do EKS? Primeiro, o que é o EKS? De forma muito ampla aqui, o que é o EKS? O EKS ele é justamente um serviço gerenciado de Kubernetes que é ofertado pela AWS. Tá? Então, aquela complexidade a qual me referi lá no início, do gerenciamento do control plane, ela é abstraída de nós, né, por parte do serviço do EKS que a AWS oferece. Então, o EKS, no fundo, é o Control Plane as a Service. Tá? Só que ele não fica restrito ao Control Plane. Ele entrega também na camada, serviços na camada dos Node Groups. Então, ele consegue fazer com que você se preocupe especificamente com o seu Capacity Planning, obviamente, ou seja, você vai definir ali a sua régua de escalonamento e você vai se preocupar com a sua aplicação, com o seu deployment, com os seus serviços e como que sua malha de aplicação funciona. Então, todo o overhead de gestão, né, dos componentes da arquitetura do Kubernetes ficam abstraídos aí pelo serviço do EKS. E aí, o que é que você observa? Aquele landscape inicial que a gente tinha, onde eu tinha que gerenciar todo esse aparato aqui de infraestrutura, ele passa a ser abstraído pelo EKS. Tá? A gente vai falar sobre os componentes na sequência aqui, fazendo com que você tenha mais simplicidade, mais gerenciamento e um foco muito grande na aplicação. Ou seja, invariavelmente você termina focando muito mais no que é a sua aplicação do que efetivamente no back-end do Kubernetes. Tá? E aí existe uma série de features, pessoal, que são ofertadas para entregar essas funcionalidades para vocês. Né? Então, vocês conseguem primeiro fazer o deploy dessas aplicações tanto usando ali os workers, tanto em EC2, né, em máquinas virtuais, como em containers serverless, né, usando o Fargate, por exemplo. Né, vocês têm estrutura centralizada de rede, de balanceamento de carga, né, abstração de serviços de log, de monitoramento, enfim, existem várias funcionalidades ali que são disponibilizadas para vocês. Tá? E aí, quando a gente fala do Rancher, a gente tem arquiteturas, como eu comentei lá no início, a AWS ela tem uma série de arquiteturas de referência e o Rancher tem as suas arquiteturas de referência para implementação no Amazon EKS. Tá? E aí, a gente pode implementar o Rancher dentro da AWS de diversas formas. Tá? Quando a gente olha para a arquitetura padrão,
tá? A gente olha esse landscape aqui. Então, a gente vê uma estrutura, essa borda mais externa aqui da estrutura da conta AWS, né, que a gente está se referindo, e aí vocês observam que eu tenho aqui, numa perspectiva mais horizontal, a minha VPC, né, a minha Virtual Private Cloud, que é basicamente a minha estrutura de rede. E a primeira coisa que a gente observa aqui é que a gente tem um deploy que é feito em múltiplas zonas de disponibilidades. Por si só, faz com que você tenha uma maior confiabilidade no seu contexto de Kubernetes. E aí, especificamente aqui, gente, a gente está falando da arquitetura do Rancher. Ah, Diego, eu poderia provisionar o Rancher num servidor e esse servidor fazer uma comunicação com meus clusters, estejam onde eles estiverem? Até poderia, tá? Até poderia. Funciona? Funciona. É o ideal para produção? Sem sombra de dúvida, não. Porque o Rancher, ele vai, imagina que você tenha N clusters ali, 2, 3, 10, 20 clusters para administrar, né? O Rancher, ele obviamente vai sendo sobrecarregado, você precisa dar recurso para ele, você passa a depender dele. A facilidade, como diz, né? A facilidade do ser humano se acostuma rápido com a facilidade. Então, passa um dado momento que a operação do Rancher é tão importante que ela passa a ser essencial para a sua operação. Então, faz sentido que ela herde o mesmo princípio de confiabilidade que a sua própria aplicação tem. Então, a ideia do uso do Rancher no EKS é justamente ofertar para a sua plataforma, para o seu Rancher, os mesmos níveis de confiabilidade que você entrega para a sua aplicação. Então, na prática, gente, o instanciamento do Rancher no EKS faz com que vocês tenham novos clusters focados no Rancher. Diego, eu posso fazer o deploy do Rancher dentro do cluster da minha própria aplicação? Pode. Devo? Não. Porque, de novo, uma coisa não depende da outra, tá? Então, você criar ali você colocar o Rancher dentro do seu cluster de aplicação, na prática você está fazendo com que um componente que poderia te ajudar num troubleshoot, por exemplo, daquele próprio cluster de aplicação, esteja dentro dele. Então, você cria a dependência entre eles. O ideal é que você tenha esse cluster apartado específico para o Rancher, tá? Autoacoplamento, exatamente, Marcelo. Então, a ideia de arquiteturas distribuídas é justamente você desacoplar, tá? E aí, quando a gente fala desse landscape, a gente fala ali de uma série de recursos, tá? Eu vou até aproveitar aqui fazendo um switch de tela aqui. Então, a gente está falando aqui basicamente de 6 blocos de recursos, Elastic IPs, IAM Roles, né? NLBs, Network Load Balance, instâncias EC2, porque aqui a gente está assumindo o provisionamento com EC2, e Hosted Zones no Route 53. Então, um requisito aqui que é importante para vocês certificarem é que a conta de vocês tem as cotas necessárias, e aí existe lá o Service Quotas, tá? Dentro da AWS você tem um serviço lá que é o Service Quotas, que mostra para você o limite a cota que você tem para cada um dos serviços. Tá? Por padrão, quando você cria uma conta AWS, ela entra ali com algumas quantidades restritas, né? Vocês não devem ter problema, mesmo para uma conta recém-criada, para provisionar o Rancher no EKS, mas é importante certificar que vocês tenham esses limites aqui habilitados para permitir o deploy dessa arquitetura de referência que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Então, como que essa arquitetura está montada? A gente está falando de 3 zonas de disponibilidade, tá? Então, a arquitetura de referência do Rancher no EKS, ela instancia 3 zonas de disponibilidade, tá? Vocês podem fazer, basicamente, o deploy em três modelos, tá? Vocês podem ter uma VPC exclusiva para ele, vocês podem utilizar uma VPC que já exista, tá? Ou vocês podem colocar dentro da VPC da aplicação de vocês, tá? Ainda que em outro cluster, vocês poderiam sim colocar dentro da VPC da aplicação de vocês. Então, existem essas 3 formas de instanciamento da VPC. Vocês vão ver lá, a gente vai mostrar uns scripts aqui, CloudFormation, para o instanciamento dessa estrutura, vocês vão ver isso, tá? E aí, a gente basicamente vai ter 2 blocos de subnet. Vamos ter subnets públicas, que basicamente são as portas de entrada do nosso ambiente, e a gente tem as subnets privadas, normalmente deixadas para o back-end da aplicação. Tá? Nas subnets públicas, o que é que normalmente a gente vai ter? A gente basicamente vai ter um NAT, né? um NAT ali para permitir que você consiga fazer acesso à internet ou para a internet a partir de algum recurso interno, tá? E um Bastion Host que você utiliza ali para, eventualmente, fazer algum acesso dentro dos nodes do EKS. Tá? Mesmo no caso do Rancher, não é uma boa prática você deixar com que os seus nodes sejam públicos, né? Esses nodes, como vocês estão vendo aqui, eles estão em uma subnet privada, tá? Ou seja, sem acesso
sem estar acessível pela internet. Então, se você precisa acessar esse cara, você vem num jumper aqui, num bash on host dele, você vem para o seu node, tá? A implantação do Rancher usa o System Manager, então vocês, nesse script que eu vou mostrar para vocês aqui, tem o uso do System Manager para justamente administrar esses múltiplos recursos que estão sendo instanciados no ambiente, tá? E vocês têm também o uso do HAL53 para fazer toda a parte de endereçamento DNS, tá? Então, quando a gente olha nos guias rápidos, né, as arquiteturas de referências, essa é uma benesse aí da AWS, né, vocês têm ali uma série de arquiteturas de referência que podem ser utilizadas aqui. E aí eu vou fazer de novo aqui um switch rápido para vocês, que é basicamente... Todo esse material que eu estou mostrando aqui para vocês, gente, vocês vão ter os links na apresentação, tá? Aqui tem um lab muito legal que eu recomendo que vocês façam. Basicamente é o lab que eu utilizei aqui para a gente instanciar esse ambiente, tá? Então, nele a gente tem a arquitetura que está sendo implementada, né? A gente tem aqui, né, os nossos requisitos, tá? Como eu comentei aqui há pouco para vocês, e a gente tem os passos do nosso deploy, tá? Como eu falei para vocês, vocês podem fazer um instanciamento numa nova VPC, dentro de uma VPC em um novo cluster, né? Ou, perdão, numa nova VPC num novo cluster, dentro de uma VPC existente num novo cluster, ou dentro de uma VPC existente em um cluster existente. Essa última aqui não recomendo para ambiente de produção, tá? Esse processo ele leva aqui mais ou menos entre 1 a 2 horas e meia para ser completado, então é um processo lento, tenham paciência, tá? Por isso que não cabe aqui dentro da nossa apresentação, mas eu já tive o cuidado de fazer o distanciamento aqui para mostrar um pouco dos passos para vocês, né? E aí, bom, olhando aqui, só antes da gente ir lá para o nosso laboratório, a gente tem aqui esses 3 modelos, tá? E eu disponibilizo aqui para vocês, pessoal, aqui nesse link, vocês vão ver aqui um quick start da instalação do Rancher, tá? Então, tem também tanto essa arquitetura de referência da AWS naquele site, como tem aqui o GitHub já disponível para vocês com todos os códigos que a gente vai mostrar na sequência, tá? Assim como o link também do quick start, tá? Quais são os passos que a gente precisa seguir aqui, só para orientar vocês de forma geral, e aí a gente poder abrir aqui para as perguntas e dúvidas, tá? Primeiro de tudo, gente, todo esse instanciamento ele é feito via CloudFormation, tá? Então, existem arquiteturas de referência em Terraform também, Diego? Existem, mas da AWS especificamente, a arquitetura de referência ela é implementada com o Terraform, tá? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, o cenário ideal, Vale, né, pergunta se vai ficar disponível as apresentações após o evento. Acredito que sim, né, Daniel? Da minha parte, tranquilo, tá? Então, quando a gente olha aqui para o deploy aqui do Rancher numa nova VPC no novo cluster, esse aqui talvez o landscape ideal, né? A gente vai ver o template aqui, deixa eu só abrir aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui meu trocar de tela, né? Só para certificar que eu não estou mostrando uma tela e vocês estão vendo outra. Estão vendo aqui o GitHub, né? Beleza, show. Bom, aqui a gente tem o YAML de todo o provisionamento, né? Relativamente grande, estamos falando de 1.522 linhas aqui, tá? Onde todo esse provisionamento ele é feito, né? Desde a camada de VPC, subnet, network ACL, né? Toda a parte de security group, enfim, para ter um instanciamento do próprio EKS, dos node groups e do deploy da aplicação. Então, todo esse processo, ele dura aí cerca ele fala ali 50 minutos, é bondade do script, tá? Dura aí mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas, para você executar todo esse processo, tá? E aí existem 2 formas de vocês fazerem isso, tá? Existe essa forma que está dentro do guia de referência e existe esse passo a passo que eu deixei aqui disponível para vocês, tá? Esse passo a passo que está disponível aqui na apresentação, que é o que eu vou me ater aqui para mostrar para vocês rapidamente, é um processo mais simples, né? Por outro lado, incorre na intervenção, digamos assim, manual de algumas etapas dessas que estão aqui. Eu até comecei a fazer aqui esse script em Terraform, eu me comprometo a disponibilizar aqui dentro do GitHub o Terraform dessas etapas que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, o primeiro de tudo, gente, é vocês fazerem um instanciamento, né, de uma VPC com 3 zonas de disponibilidade, tá? Então, se a gente vem aqui no nosso... Deixa eu abrir aqui o CloudFormation. Então, o primeiro passo aqui que vocês precisam
executar é instanciar uma VPC que vai ser utilizada para provisionamento do cluster de vocês. Tá? Então, vocês vão instanciar aqui uma VPC, então deixa eu só mostrar aqui, né? Essa VPC já foi criada aqui, tá? Só para a gente não instanciá-la novamente. Então, se vocês observarem, eu já tinha executado esse workload aqui, né? Então, a gente tem aqui todo o histórico do que foi realizado. Basicamente, ele instancia a VPC e todos os componentes relacionados à VPC, subnet, né? Toda a parte do network ECL. Então, os recursos que foram criados estão aqui assinalados, tá? Então, basicamente, VPC, subnet, tabela de roteamento, Internet Gateway e o Security Group, tá? Esses são os 4 recursos aqui que a gente instancia, tá? O segundo deles, o segundo recurso que a gente precisa aprovisionar são as nossas roles, tá? Tanto para o EKS quanto para os Node Groups, a gente precisa instanciar roles específicas. E aí, aqui no nosso exemplo, tá? Deixa eu só mostrar aqui, roles. Vocês vão observar que a gente já deixou, vocês vão usar basicamente 2 tipos de roles, tá? Deixa eu só mostrar aqui. Essa aqui é uma conta exemplo, tá, gente? Então, aqui, funções. Deixa eu mostrar aqui rapidamente para vocês. Ó, vocês basicamente têm duas funções aqui que vocês vão precisar. Na criação do cluster, né, vocês vão precisar de uma função do tipo EKS, como EKS cluster, tá? Vocês vão criar uma função para essa, tá? Para uma função específica aqui para cluster. E vocês vão criar uma segunda função chamada, utilizando o Node Group, tá? Ou seja, como vocês já devem imaginar, essa primeira função vai ser utilizada no instanciamento do cluster EKS e a do Node Group no instanciamento dos Node Groups. Então, se a gente vier aqui para a nossa console do Kubernetes, do EKS, perdão, vocês vão observar aqui que eu fiz o instanciamento de 2 clusters, tá? Eu tenho um cluster da minha aplicação, que está rodando aqui, tá? Então, até pegar aqui o endpoint, acho que eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui o get. Eu fiz um deploy de um Nginx aqui, deixa eu pegar aqui esse caminho aqui. Isso aqui é a aplicação que a gente está... Bom, beleza. Tem um deploy de um Nginx aqui que eu fiz nesse primeiro cluster aqui, tá? Então, esse cluster... Aí eu provisionei um cluster com uma régua mínima, né? Então, basicamente, ele só tem um node ali, um node mínimo, um node máximo e um node requerido, tá? E a parte dele, eu provisionei um cluster para o meu Ranger, tá? De igual forma, né? Com a minha régua com um node apenas, né, para não, assim, enfim, só para exemplo, né, não precisava a gente provisionar com uma régua muito grande. E aí a particularidade aqui, nesse caso, é que eu provisionei ambos os clusters dentro da mesma VPC. Aqui tudo bem, 2 clusters separados, mas dentro da mesma VPC. Poderia colocar separado, Diego? Poderia, tá? Inclusive é o recomendado, tá? Mas aí, obviamente, aqui para questões didáticas, eu coloquei aqui no mesmo cluster, né? E aí a gente tem aqui, dentro do nosso cluster EKS, a gente tem o nosso rancher sendo executado, tá? Então, esse rancher aqui está estou aqui dentro do node específico, em que o rancher está sendo instanciado, tá? Posso, inclusive, né, fazer aqui, deixa eu avançar aqui, que eu usei um self-sign, certificado auto-assinado. Deixa eu pegar aqui aproveitar que a gente tem uns minutinhos aqui. Vou importar um cluster novo aqui. Ó, importar um cluster do EKS. Vamos pegar aquele cluster lá da aplicação. Ver se minha conexão vai deixar aqui. Fazendo... Está no S-East. Fazendo alguns absurdos aqui, tá, gente? Então, vamos pegar um EKS cluster app. Tá? Que absurdo é esse, Diego, que você está fazendo aí? Estou fazendo um absurdo de usar minha access key e tem permissão de admin. Não façam isso em casa, viu, pessoal? Mas, para aproveitar o tempo aqui, deixa eu pegar, para vocês verem aqui o CSV. Deixa eu pegar aqui, tá? Carinha. Cadê ele? Cadê ele? De novo. Vai. Fechar aqui.
Vou me importar aquele cluster lá da aplicação. Não, tá. Aqui, isso aqui dá para fazer coisa que não estava prevista aqui. Vou pegar aqui o nosso Access Key aqui para... E aí, ó, como eu estou usando uma Access Key minha aqui, ela tem permissão para acesso ao EKS, ao serviço do EKS, ele já enxerga aqui os clusters que eu tenho dentro do meu EKS. Eu fiz uma referência lá a um cluster EKS, tá? E aí eu vou pegar o meu cluster app, vou registrar ele aqui, cluster name is required. Cadê cluster name aqui? EKS cluster. Beleza. Vamos ver se ele vai aqui. Mas está importando aqui, vamos deixar ele importar aqui enquanto a gente fecha aqui nosso passo a passo, só para vocês verem e poder reproduzir aqui o processo. Então, como eu falei, vocês vão criar aí, né, primeiro a VPC, vocês vão criar a role de vocês, e aí com essa role vocês conseguem instanciar tanto o cluster EKS, esse passo a passo que eu disponibilizei aqui dentro do meu GitHub, ele tem tanto o passo a passo para o deploy dessa aplicação exemplo que eu mostrei, que basicamente é um Nginx, é uma imagem Nginx que sobe lá, como tem também como vocês também vão criar um outro cluster para o próprio EKS, não, para o próprio Rancher, perdão, que vocês vão gerenciar. E aí até tive cuidado aqui de também colocar as aplicações que vocês vão precisar para administrar tanto o próprio Kubernetes, no caso o kubectl, como também a ferramenta do EKS para gerenciamento do cluster. Tá? Então, ambos aqui vocês vão configurar na máquina de vocês e vocês vão conseguir interagir com esse cluster. Lembrando, né, que vocês vão precisar provisionar uma instância EC2 numa public subnet para poder acessar, caso vocês queiram, acessar os nodes que estão lá no back-end, como eu mostrei aqui no nosso diagrama. Tá? Então, os nodes do Kubernetes, do EKS, de fato, vocês só vão conseguir acessar via Bastion Host. Então, recomendo que vocês subam uma EC2, né, que é essa que eu estou aqui na minha máquina, tá? Que vocês subam uma EC2 que vai ficar na frente do back-end de vocês, e aí vocês instalam aqui as ferramentas, tanto o IAM Authenticator como o kubectl e o kubectl para o EKS, para vocês poderem fazer o gerenciamento do cluster. E aí, basicamente, devo pegar ele aqui, ó, o nosso cluster já foi importado, ele encontrou aqui o worker, que é justamente aquela máquina que a gente mostrou há pouco, e aí eu consigo, né, fazer gestão sobre ela, ver os serviços que estão sendo executados, né, ver quem são os membros do cluster, analisar aqui, por exemplo, quais são, né, e tem todo o uso do próprio Rancher aqui, então quais são os serviços que estão dentro daquela aplicação. Aqui tem tem um back-end aqui que basicamente é do tipo load balancer, que é que está entregando o acesso ao próprio Rancher, né? Tem o Kubernetes, enfim. E aí tem a demo do Rancher em si, que a gente já fez em outras ocasiões, mas só para mostrar para vocês aqui, né, como vocês podem rapidamente importar, né, gerenciar o Rancher no EKS, implementar o Rancher no EKS e já importar clusters que vocês tenham existentes. Inclusive, criar novos, certo? Então, uma vez conectado ao ambiente de vocês, vocês podem criar o Rancher, lembrem, ele faz a conexão com o API server do Kubernetes. Então, eu posso criar novos clusters ali, novos notebooks, enfim, eu posso interagir com o meu back-end a partir do Rancher, não necessariamente mais fazendo intervenção direto via EKS, tá? Então, essa facilidade, né, que a gente se referiu lá no início do nosso papo, está demonstrada aqui, tanto no instanciamento do próprio EKS, né, ou seja, na abstração do Kubernetes pelo EKS, como também na abstração da administração do Kubernetes pelo Rancher, né, como a gente pôde ver aqui. Beleza? Todo esse material, gente, que eu apresentei para vocês, tem os links aqui, tem o meu GitHub, né, tem os meus contatos que eu já deixo aqui disponível para vocês acessarem. Podem ficar à vontade, mandem e-mail, tem até meu telefone aqui, certo?
puxaram meu orelha, rapaz, como é que tu bota o telefone na apresentação? Claro, pode colocar meu telefone, só não liguem pedindo dinheiro, que eu não tenho, certo? Mas, não sendo isso, qualquer coisa, fiquem à vontade, que eu estou à disposição. Beleza, gente? Tentei aqui fazer dentro do tempo, acho que consegui, ainda ficou 3 minutinhos aí, e estou à disposição para tirar dúvidas, caso vocês tenham. Beleza? Muitíssimo obrigado. Fico à disposição aí, Daniel. Não sei como é que está o nosso tempo, não sei como é que vai ser o Kahoot. O Kahoot vai ser agora, vai ser depois, você falou ali, mas Fala, Carlos. 643 participantes. Muito bom. Vai ser agora, mas é você que manda. Se você quiser puxar ainda alguma pergunta da galera aí no Eu queria chat. saber se alguém tem alguma pergunta. Eu vi aqui algumas interações aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Uma galera sendo gentil comigo aqui. Obrigado, obrigado. Ver se tem alguma pergunta. Aí. E para o ECS? Boa pergunta, Roger. Tem arquitetura de referência para o ECS? Tem. Você pode sim. Hoje você tem veja, quando eu falo deploy de Rancher na AWS, siga a arquitetura de referência, certo? Então, o EKS é a única forma. Para mim, o EKS, a arquitetura de referência com o EKS é o único deploy possível, certo? Mas não possível, adequado, vamos dizer assim, para uma operação altamente disponível e resiliente. Mas existem outras formas? Existem. Então, você pode fazer o deploy com ECS, você pode fazer deploy no EC2, tá? Mas quando a gente fala de ambiente de produção, sem sombra de dúvida, o recomendado é o EKS, tá? Então, até porque faz todo sentido, né? Se você tem a sua aplicação rodando em Kubernetes, você já tem um viés de confiabilidade ali, de performance, então, já que você já tem, né, faz sentido você utilizar, mas é possível sim, tá? Então, vocês podem fazer isso. Renato fala aqui que sempre tentei fazer o Ranch acessar um EKS numa subnet privada, eu só consegui fazer funcionar com uma subnet pública. As pessoas têm essa dificuldade, tá? Em muitos casos, invariavelmente, isso está relacionado ao momento da criação da VPC e do cluster. Tem duas questões aí, né? Geralmente, pessoal, quando você vai criar um cluster EKS por padrão, o flag está marcado lá com acesso público, sim. Só que as VPCs, se você pega aquele CloudFormation, aquele YAML lá que eu mostro, a VPC ela é instanciada com subnets privadas. Então, o que invariavelmente acontece é que na hora que você vai criar, por exemplo, um node group, ele dá um erro lá, dizendo que a comunicação não é possível porque a subnet foi levantada como privada. Então, dá uma checada, Renato, se tanto o cluster quanto o node group e quanto as tuas VPCs, elas têm o mesmo arranjo de comunicação de acesso público, tá? Ou seja, você está falando de um cluster privado com subnets privadas, né? E com a criação do node group também nessas subnets privadas. E aí, pô, Diego, mas como é que eu acesso externamente, né? No caso, para acessar esses nodes, via Bastion Host, como eu mostrei ali, que não precisam estar dentro de um auto-scaling group. Aquele script que eu mostrei para vocês lá, ele instancia até o auto-scaling group, ou seja, para você fazer um uso realmente escalável do ambiente. Mas você pode colocar um Bastion Host estático, né? Levanta uma única máquina lá e usa ela para acessar o teu ambiente. Beleza? Marcial fala aqui de tabela de rotas também. Considerando que essa comunicação tenha sido tratada, tabela de rotas. Para trabalhar com cloud é necessário ter qualquer uma das certificações da Azure ou da AWS? Não necessariamente, Divanei. Temos aqui lá na empresa, temos grandes profissionais que não necessariamente têm certificações, certo? Até porque o tempo, às vezes, não permite, mas é uma forma de validar o teu conhecimento, tá? Mas não é obrigatório, não, tá? Mas é recomendado, especialmente se você já tem aí um tempo. Beleza? Bom, gente, eu vou fazer eu vou disponibilizar esse... Bom, acho que o material vai ser disponibilizado, tá? Mas eu vou disponibilizar também lá no site, tá? Tem o meu link aqui, vocês fiquem à vontade lá para acessar. Né? Podem me escrever também, caso precisem de alguma informação, de algum apoio aí, quando estiverem fazendo seus labs. Mas procurei fazer ali o passo a passo, bem detalhado, rodei ali várias vezes para certificar que não tinha nenhuma ponta solta. Mas caso encontrem, fiquem à vontade, me mandem aí um alô, e eu terei o maior prazer de ajudar. Ricardo, infelizmente, hoje eu não vou poder atender às suas expectativas, certo? Então, vou ter que manter aqui o meu apreço ao grandioso Esporte Clube do Recife, mas com todo o respeito ao seu
ao Santinha, certo? Então... Mas torcer pro Santa Cruz é sacanagem, né? Seria demais. Seria demais. Aí seria um pacote completo. Pessoal, muitíssimo obrigado, Daniel. Mais uma vez, cara, valeu. Obrigado aí pelo grande presente, obrigado pela honra de estar aqui, no meio de tantas férias. Para mim, realmente é um prazer enorme. Eu acho que não tem reconhecimento maior, né, de um profissional do que estar no meio de tanta gente boa aí, poder falar para vocês. Então, realmente, humildemente aqui, sinto orgulhoso de estar aqui com vocês e quero poder ajudar. Então, qualquer dúvida, podem dar o ping aí, farei questão de responder. Beleza? Muito bom. Pô, Diego, obrigado demais, cara. Obrigado demais. Foi sensacional a sua apresentação. Venha mais vezes. Vocês aí da Valcan são sempre muito bem-vindos, né? Representando a Suzy no nosso evento. Obrigado lá também a Carol Setani, a Fernanda, que faz o link entre a gente. Vocês são sensacionais. Bora pro Kahoot, Diego? Vamos embora, vamos embora. Você quem manda. Beleza, então eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu abrir o Kahoot. Já tem uma galera aí entrando, que eu já mandei um link, né? Então, espera aí. Deixa eu botar o Kahoot aqui. Vamos lá. Kahoot na tela. Lembrando que quem está assistindo a gente no YouTube, Twitch, LinkedIn, Facebook, Twitter, meu Deus do céu, haja rede social. Tem um delay para essas plataformas, né? Mais ou menos entre 10 e 20 segundos, então não acompanhem as perguntas pelas redes sociais, tá? Instalem o Kahoot em seus devices aí ou no browser, porque daí vocês assistem o Kahoot, as perguntas e respostas em tempo real, beleza? Eu vou dar, como de praxe aqui, 2 minutinhos para vocês, vou dar 1 minuto para vocês se cadastrarem, vou contar o tempo a partir de agora. Diego, você pegou pesado nas perguntas? O Diego sumiu? Não, ele tá aí. Opa, tá falando mesmo. Tá mamão com açúcar, viu? Tá mamão com açúcar. Tá, beleza. Então, vamos ver, cara. Esse tá para ganhar mesmo. Qual que é o prêmio aí, Daniel? Vamos ver se eu vou participar também. Acho que eu vou participar também desse carro. Cara, tem um pacote de coisas, cara. É muito variado. Então, tem um box de container da Stabilis que vem bloco, caneta, Moleskine, tem camiseta. Essa aqui, eu não sei se alguém tá vendo a minha câmera. Palestrante ganha esse kit, não? Porra, se ganha. Pô, palestrante, você vai ver. Vai vir um negócio aí muito louco. A Pamela que tá assistindo a gente aí já tá preparando, vocês vão ver. Nós aí, Pamela. A gente vai pegar vocês de surpresa. Ninguém imagina. A gente tá fazendo um negócio aqui muito louco. Porque vocês, né, cara, pô, eu sei como é difícil tirar, não é 1 hora do evento, né, Diego? É muito mais, porque tem toda a preparação, validação, tem a criação dos slides, do ambiente, do Kahoot, né? É muito tempo que vocês investem para fazer uma apresentação de 50 minutos, né? Então, pô, a gente é muito grato pelo tempo de vocês, e com certeza vocês vão receber um negócio muito legal. Não vou falar o que é, vai ser surpresa, e vocês vão descobrir junto com todo mundo nas redes sociais aí nos próximos dias. Vai ser super legal. Sensacional. Eu até fiquei agora, fiquei feliz, mirei errado e acertei certo. Olha aí, vou ganhar presente. É isso aí. E o pessoal que participa do Kahoot, os 3 primeiros colocados, tem a camiseta do Suzy Ranch. Eu não consigo garantir, tá, galera? O que exatamente vai, né? Mas eu sei que tem ticket do iFood para um ticket generoso, hein? Então, estamos miguelando almoço aqui, não. É pro cara pegar a patroa ou pegar o patrão e, jantar legal, aquela janta, pedir aquele vinho, o negócio é bom. Tem camiseta da Suzy Rancher,
Tem camiseta da Microsoft, tem boné do GitLab, tem adesivo, pô, tem muita coisa, muita coisa. Tem drone do pessoal do Shipa, cara, é muita coisa. Já teve até Xbox já. Eu quero participar dessa edição aí, viu? Caraca, Já teve até Xbox, mano. Os caras. O Fábio Rara lá da Microsoft foi janeiro. Eu vou estar com os 10 bots aí, os 10 carros de 1 a 10. Pra ver se eu ganho esse presente aí. Caraca, velho. Mano, bom demais. Galera, ó, já passou aqui 3 minutinhos aqui, então eu vou começar, beleza? Mas eu tô vendo que ainda tem gente entrando aqui. Nossa, deu 3 minutos e meio, gente. Tem 250 pessoas no Kahoot. Caraca! Mano do céu! Givanei, a próxima live fica nesse mesmo canal aqui que a gente tá. Não tem corte aqui, a gente segue em frente, beleza? Nossa, 250 pessoas aqui no Kahoot. Gente, eu preciso ir, gente. E aí, ó, vai lá, 253, meu Deus do céu. Conecta, vai. Eu vou dar mais um choro aí. 254, tá parando de pipocar, parou. Vamos começar então, Diego. Vamos? Agora? Então vamos, ó. Putz, grila, 262, mano. Ainda tá pingando gente, cara. Vão bater em mim. Se eu dar play aqui no negócio, que alguém não entrar, vão bater em mim, mano. Mano do céu, vai. Ó, o Júlio já tá na sala aqui esperando a gente. Ô, Júlio, você vai ter que dar uma colher de chá aí no tempo, mano. Vou até abrir aqui, ó. Deixa eu dar o root pro Júlio aqui, que é o próximo palestrante. Pronto. Meu Deus do céu, muita gente. Já vai. Tá contando contagem regressiva aqui, ó. 5, 4, Nossa, 3. Pois mano, mas... Pronto, aí, ó. Aí, ô, Júlio, você vai ter... Eu vou ter que comer uns... Olha isso, 280, mano. A galera não para de entrar. Galera, é assim... Tem 630 claro, no chat, não tem nem metade ainda. Então, para deixar claro que o prêmio do Kahoot não é um carro, tá? Então... Pode crer, não é carro, é. Cara, a gente já deu 10 minutos aqui, a galera não para de se cadastrar, velho. Gente, eu vou ter que seguir em frente, gente. Ó, quem não entrou, entra no próximo, cara. Entra no próximo. Fica aí. Vou dar play. Vamos começar. Bora pro jogo. Iniciando. Implementando o Suzy Rancher no Amazon EKS. Primeira pergunta. Vamos ver. Múltipla escolha, hein? São modelos possíveis de implementação Rancher na AWS. Vai, galera, ó. Acabando o tempo. 5 segundos. 3, 2, 1. Pronto! Aí, ó. Galera aí que mandou aí, ó, múltipla escolha aí, ó, nova VPC em um novo cluster EKS, VPC existente em um novo cluster EKS e VPC existente e cluster EKS existente. É isso aí, muito bom, parabéns. Segunda pergunta, não comemorem ainda, temos mais de 280 pessoas no nosso Kahoot, o negócio hoje está nervoso para o Sandro, quero só ver, Sandro, o Alexandre Rigo também está nervoso para vocês. Segunda pergunta. O guia de implantação está implementado em Terraform, verdadeiro ou falso? Dois, um, valendo, acabou. Falso, guia de implementação do Rancher está em CloudFormation. É isso mesmo, né, Diego? Eu coloquei aí, ó. Eu fiz um trocadilho com a galera aí, peguei todo mundo na curva. Todo mundo não, quase metade. Vamos lá, vamos ver. Como está aqui o nosso ranking. Amazon Tiger, Silly Lark. O negócio está puxado. Ó, a Gili Enchendina bateu recorde de avanços. Terceira e penúltima pergunta. Esse Kahoot são 4.
Próxima. Verdadeiro ou falso? É possível realizar deploy do Rancher fora do EKS? Aê, é possível realizar o deploy do Rancher fora do KS. Verdadeiro. Muito bom. Última pergunta, vamos ver como é que estamos. A Amazon Tiger se mantendo em primeiro, Sililark em segundo, deu uma virada do terceiro, quarto e o quinto colocado. Última pergunta. Vai ganhar o carro, hein? Vai ganhar o carro. O cara, tem gente aqui no chat falando assim, vai ganhar um emprego na Stables, né, mano? Não, vai ganhar um emprego na Vulcan, hein, mano? Vai ganhar um emprego, vai ganhar um emprego. Ó, a dica aí, a única forma recomendada, hein? A única forma recomendada, hein? Então fica a casca de banana aí. Muito bom. A única forma de implementar o Rancher na AWS é seguindo a arquitetura de referência. A resposta é verdadeira. É seguindo a arquitetura de referência, tá? Quem ganhou o carro aí? Quem ganhou o carro? Vamos ver. Pódium. Ô, Lúcio. Aí, ó, Magic Goose, terceiro. Virou o segundo, não é o cara que tá lá, o Cine, mano. O primeiro é, tipo, eu posso virar. Caraca, velho. Virou tudo. Virou o carro. Se vier com a carteira de habilitação em dia aí, já vai sair dirigindo. Muito bom, galera. Muito bom. Vocês são demais. Sensacional.